Igreja Assembleia de Deus o Precursor, nossa lição 7, a obra do Filho, texto áureo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, Filipenses capítulo 2 versículo 9, verdade prática, a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas, mais impactantes da história. A de uma figura que sai do topo do universo, desce voluntariamente até o ponto mais baixo da existência humana e depois é elevada a uma posição de poder absoluto sobre tudo e todos. É um arco dramático que, querendo ou não, moldou o pensamento de bilhões de pessoas. Pois é uma história de descida e ascensão numa escala cósmica, né? E para analisar isso, a gente vai se debruçar sobre um conceito teológico conhecido como a obra do Filho. Nossas fontes hoje são um material de estudo datado de 15 de fevereiro de 2026, que faz uma análise bem aprofundada de passagens dos livros de Filipenses e de Hebreus, lá no Novo Testamento. O material apresenta, primeiro, a humilhação voluntária. Depois, o sacrifício, que teria um poder de redenção, e, por fim, a exaltação gloriosa. Vamos tentar entender por que, dentro dessa visão, essa obra é vista como completa e definitiva. Esse, o ponto de partida, como você falou, é a humilhação. Uma escolha, não uma imposição. Ok, vamos desempacotar isso. A primeira parte é essa humilhação voluntária. A fonte que a gente tem começa com uma frase que parece simples, mas é bem complexa. Tenha-se a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Que atitude é essa exatamente? Não parece ser só sobre ser humilde, né? Não mesmo. O que é fascinante aqui é que a palavra grega original é phronel. E isso não é um sentimento tipo sentir-se triste ou feliz. A fonte explica que a tradução mais próxima seria um modo de pensar, uma mentalidade, sabe? Uma disposição interna. Certo, um mindset, como a gente diria hoje. Então é sobre reconfigurar a forma de pensar para ser uma que é moldada pela humildade, pelo serviço. Exatamente. É uma mentalidade que, segundo o texto, renuncia ao egoísmo para buscar o bem do outro. Não é um exercício passivo de não ser arrogante, mas uma busca ativa por servir. Ok, pensar de forma humilde. Mas, na prática, isso não é incrivelmente difícil? O texto dá alguma pista de como cultivar essa mentalidade sem que se torne só um exercício intelectual, algo meio forçado? Pista está no exemplo que vem logo a seguir, que é o ápice dessa mentalidade. É aqui que entra a parte do esvaziamento. A passagem de Filipenses diz que, mesmo sendo em forma de Deus, ele esvaziou-se a si mesmo. Peraí, isso soa contraditório. Se ele é divino por natureza, como pode se esvaziar? Ele deixa de ser Deus por um tempo? A fonte explica como essa teologia resolve esse aparente paradoxo. Ótima pergunta, porque é o ponto central. Essa é a doutrina da kenosis, que vem do grego, para esvaziamento. E a interpretação no nosso material de estudo é crucial aqui. Não se trata de uma renúncia à divindade. Ele não abriu mão de ser Deus. A ideia é que ele abriu mão voluntariamente dos privilégios e da glória que vinham com essa divindade. Ah, entendi. É como um rei que decide viver como um cidadão comum anonimamente. Ele não deixa de ter o sangue real, a linhagem, mas abre mão de todas as prerrogativas da pompa, do poder, do tratamento especial que o trono lhe daria. É uma analogia perfeita, mas com um detalhe que torna tudo mais radical. O rei da sua analogia não faz isso por um fim de semana para entender o povo. Ele faz isso sabendo que o fim da linha é uma execução pública, humilhante e dolorosa. Nossa! Isso muda completamente o peso desse esvaziamento, Ele trocou a forma de Deus pela forma de servo e foi até as últimas consequências. Uau! Isso realmente recalibra a intensidade da ideia. E o texto faz uma conexão disso com o primeiro Adão, certo? Sim, é um contraste direto.
A narrativa bíblica diz que o primeiro Adão, sendo humano, quis ser como Deus. Cristo, que já era Deus, escolheu o caminho oposto, tornar-se humano na sua forma mais vulnerável. Ele abriu mão de direitos, de riqueza, de posição, para viver como um de nós. E essa escolha, esse esvaziamento, culmina no ato final de humilhação. A obediência até a morte e morte de cruz, que na época era a forma mais vergonhosa de morrer. Exato, e essa obediência é apresentada como perfeita e completa. Se a desobediência de Adão, segundo a narrativa, trouxe condenação, a obediência total de Cristo traria justiça. E é daí que vem a ideia central de que a salvação, nessa visão, não é uma conquista humana, mas o resultado direto dessa obediência do Filho. Ok, então essa obediência até a morte não é só um ato simbólico de humildade, é o evento central. Mas como exatamente esse sacrifício funciona na visão das fontes? Qual é a mecânica por trás da redenção? O material usa o sistema de sacrifícios anterior, o levítico, para explicar. Sim, e a comparação é a chave para entender. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o livro de Hebreus descreve o sistema levítico como algo fundamentalmente repetitivo e imperfeito. O sumo sacerdote entrava no lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos, só uma vez por ano, e sempre com sangue de animais, nunca de mãos vazias. Era um ritual cíclico que se reiniciava todo ano. Exato. Pense no sistema levítico como um software em versão beta. Ah, boa. Ele mostra o que o programa final vai fazer, tem as funcionalidades básicas, mas está cheio de bugs e precisa de atualizações anuais para continuar funcionando. A fonte diz que era uma sombra ou uma figura do que estava por vir. Apontava para uma solução, mas não era a solução. Uma ótima analogia. Então, o sacrifício de Cristo é apresentado como a versão 1.0 definitiva. O lançamento final que não precisa mais de updates. O que o torna tão diferente. O material destaca 3 características. Ele é único, suficiente e vicário. Primeiro, único e suficiente. Ao contrário dos sacrifícios que precisavam ser refeitos ano após ano, o de Cristo é descrito como tendo acontecido uma vez. A palavra uma vez parece simples, mas imagino que aqui ela tem um peso teológico enorme, certo? Não é como fui ao cinema uma vez. Exatamente. O termo grego é apax e ele carrega a ideia de algo feito de uma vez por todas, um ato final que encerra a questão. Não há necessidade de repetição porque a obra é considerada perfeita e eterna, e a implicação disso é gigantesca. Se o sacrifício é final, a salvação não dependeria mais de rituais contínuos, mas de confiar nessa obra que já foi consumada. Ok, isso é único e suficiente. E a segunda característica, vicário. O que significa? Vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro, é a ideia de substituição. A teologia apresentada no material é que a justiça divina exige uma consequência para o erro, para o pecado. Cristo, como um substituto sem falhas, toma para si essa consequência no lugar da humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus, uma imagem que remete diretamente àqueles sacrifícios de animais do sistema antigo. Mas aqui a substituição não é mais simbólica, é tida como real e definitiva. Isso. Enquanto os animais apenas tipificavam a substituição, a morte de Cristo a realizaria de fato. A fonte diz que ele veio para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A ideia é que através do seu sangue ele oferece o perdão e justifica as pessoas, ou seja, as torna corretas diante de Deus, não por mérito delas, mas pelo mérito dele. Certo. Então, o trabalho de redenção está feito. Obra consumada. Se a primeira parte da história é essa descida vertiginosa, o que acontece depois que a obra está completa? A narrativa muda de tom completamente. Muda drasticamente. A gente sai da humilhação e entra na exaltação. A fonte em Filipenses diz que, justamente por causa dessa obediência total, Deus o exaltou soberanamente. A exaltação é uma consequência direta e lógica da sua humildade. E essa palavra exaltou também deve ter um significado mais forte do que o usual. Com certeza. O verbo grego usado é hiperipsosen. O prefixo hiper é de onde vem a nossa palavra hiper.
Sugere uma elevação acima de toda medida, para uma categoria completamente diferente. Não é só um retorno à glória que ele tinha antes, mas uma elevação a uma posição de honra e autoridade máximas, como o homem glorificado. A posição à destra do Pai, que é mencionada em Hebreus, um lugar simbólico de poder supremo. Exato. E o fato dele estar assentado, como o texto descreve, é um sinal poderoso. Significa que o trabalho acabou. A missão foi cumprida com sucesso. No sistema antigo, os sacerdotes nunca se sentavam no templo, porque o trabalho deles nunca terminava. O fato dele se sentar sinaliza que a obra redentora está completa, de uma vez por todas. E junto com essa posição, o texto de Filipenses diz que ele recebeu um nome que é sobre todo nome. No nosso mundo, um nome é só uma etiqueta. Mas nesse contexto, o nome significa muito mais, não é? Muito mais. No contexto bíblico, o nome representa a totalidade do caráter, da autoridade e do poder de uma pessoa. Dizer que ele tem um nome acima de todo nome é uma declaração de soberania absoluta. Significa que nenhuma autoridade, seja um rei, um presidente, uma força espiritual, visível ou invisível, se compara ao seu poder. Então não é só um título honorário. A fonte diz que é uma fonte real de autoridade espiritual. Como isso se manifesta? O mais interessante é que, segundo o material, essa autoridade foi delegada. O nome dele foi concedido à sua comunidade de seguidores, à igreja, para, nas palavras do texto, curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. A autoridade dele se torna um recurso disponível para a ação da comunidade de fé no mundo. E o clímax dessa exaltação é um reconhecimento universal. A passagem diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Isso é para todo mundo, sem exceção. Sem exceção. E as fontes indicam que essa confissão universal vai acontecer de duas formas diferentes. De forma voluntária, por aqueles que creem e o seguem nesta vida, e de forma compulsória, por aqueles que o rejeitaram, mas que o reconhecerão inevitavelmente no momento do juízo final. É uma afirmação da soberania final e inevitável de Cristo sobre toda a criação. O que nos leva diretamente à ideia da sua segunda vinda. O trecho de Hebreus que a gente analisou termina dizendo que ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Exato. É o fechamento do arco. Se a primeira vinda foi em humildade como um servo para realizar a obra de redenção, a segunda vinda é descrita em glória e poder. É o momento em que, segundo essa visão, sua soberania será manifesta a todos e ele virá para buscar os seus e estabelecer seu reino de forma definitiva. Então, o arco que a gente traçou é completo. Da glória máxima, ele se esvazia para a forma de servo, passa pelo sacrifício, que é visto como redentor, e isso resulta na sua exaltação a uma posição de soberania universal, que um dia será reconhecida por todos. Uma descida radical para uma ascensão ainda maior. Exatamente. Se a gente fosse sintetizar o ponto central da análise que as fontes nos oferecem, é a ideia de uma obra completa e suficiente. Ela estrutura uma visão de mundo onde a salvação não é algo a ser conquistado por esforço humano, mérito pessoal ou rituais, mas algo que é recebido como um presente, um resultado direto do que Cristo fez. A ênfase total está na suficiência do que foi feito por ele, não no que pode ser feito por nós. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. A gente começou falando sobre a importância de imitar a mente de Cristo, o proneo, que é essa mentalidade de humildade e serviço. E vimos que o maior exemplo disso é a kenosis, o esvaziamento voluntário de si mesmo para o bem dos outros. A reflexão é: como seria aplicar esse princípio de abrir mão de privilégios, de status ou de direitos, não num contexto cósmico ou teológico, mas em situações do nosso dia a dia? No trabalho, na família, nas discussões online? O que esse tipo de esvaziamento voluntário poderia transformar ao nosso redor?